sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, de 1 a 10. Êxodo, capítulo 3, de 1 a 10. Quem nos visita nesta noite, desse lado aqui? Tem alguém que nos visita? Acho que acredito que já pela segunda vez, né? É a segunda vez? Estava domingo passado, né? Seu nome? Patrícia. Eu não esqueço mais, Patrícia. Parece que você gostou. Volte mais vezes, viu? É um prazer tê-la conosco. O senhor, como é o nome do senhor? Nicolas Santos. Nicolas Santos. Que nome bonito. Esse é lindo. Seja bem-vindo. Eu na igreja, mas eu gostei da igreja de Continue vindo, tá bom? É um prazer tê-lo conosco. Deus abençoe. Amém. E Eva. é o quê? Eva. Eva. Deus abençoe você, Eva. É um prazer tê-la aqui. A Fran está aí com a gente, tá bom? Vamos lá. Êxodo capítulo 3, de 1 a 10. Êxodo capítulo 3, de 1 a 10. Minhas lutas, minhas vitórias. Olha o que diz o texto. Nós começaremos esta série de mensagens, minhas lutas, minhas vitórias, baseado na vida de Moisés. Diz assim o texto: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante! Pensou: por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto, observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegam a mim. Vá, pois, agora, e eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que foi lida e agora será explanada. A palavra essa sem inerrância, inspirada, ó Pai. Pois agora, Senhor, que eu estarei aplicando a iluminação, que o Senhor, ó Pai, possa falar ao coração do teu povo, assim como o Senhor tem falado ao meu coração. Pai, eu te agradeço por esses visitantes que aqui estão, pelos nossos irmãos, ó Pai querido. Obrigado, Deus, porque em meio ao deserto, em meio à pandemia, o Senhor tem abençoado esta igreja, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pregar logo após o ministério de louvor, vai cantar. Vou pregar primeiro.
Bom, fica melhor assim. Tá bom, mocinha? Nós combinamos uma coisa, mas eu vou. Pois bem, meus irmãos, Deus, na história, Deus, no contexto, Ele sempre tem uma estratégia para nós. Ele sempre tem uma estratégia para o seu povo, a qual inimigo nenhum conhece. Saiba sempre disso. Que se você acredita ter um problema muito grande, se você acredita estar mergulhado em uma dificuldade muito grande, saiba que o Senhor, Ele sempre terá, Ele sempre tem uma estratégia que ninguém conhece. Outra coisa importante, meus irmãos, Deus sempre levantará um Moisés para te ajudar. Você nunca estará só. Deus sempre levanta um anjo, Deus sempre levantará um Moisés para te ajudar. No momento que você precisa e no momento que você vai mais precisar. Se fazia 430 anos aproximadamente que o povo de Israel, o povo hebreu, ele se encontrava como escravo no Egito. A nação dos egípcios, eles tinham a certeza que o povo de Israel, o povo hebreu, seriam escravos deles para o resto das suas vidas. O Egito era uma grande potência. Os egípcios, eles eram aclamados por todos os povos. Eles eram a maior nação. E eles tinham certeza, meus irmãos, que ninguém poderia ser oponentes deles. Ganhavam todas as batalhas. 430 anos escravizando o povo hebreu, o povo de Deus. Até que chega um momento que o Senhor, Ele cria uma estratégia, Ele levanta alguém que com certeza iria libertar o seu povo. Por isso, meus irmãos, essa pandemia ela tem dia e hora para terminar. Amém, Jesus. Porque tudo está sobre o poder do nosso Deus. O nosso Deus, Ele tem consentido que isso aconteça. Mas nós, como servos de Deus, devemos manter firmes a esperança nos nossos corações. Não podemos nos esmurecer. A igreja fechará por alguns dias o prédio, mas a igreja sou eu, a igreja é você. E que nós continuaremos, sem dúvida nenhuma, andando por aí. É claro, teremos que trabalhar, teremos que fazer tantas coisas, mas onde você estiver, a igreja Vida Plena, a igreja universal, a igreja do Senhor estará também. Amém. Tenha esta certeza. E agora, apresentando Moisés, meus irmãos, Moisés estava numa situação muito delicada. Moisés tinha acabado de assassinar um egípcio. Ele era tão patriota, amava o seu povo, que ele não aguentou ver um egípcio ali maltratando o seu patriota, o seu amigo, o seu pai. Ele não suportou aquilo. E a sua situação era muito, mas muito delicada mesmo. E quando ele faz esse crime, ele comete esse crime, ele vai para a casa do seu sogro, ele vai para a casa de Jetro. E ali Deus já tinha um chamado específico para o seu coração. Deus já tinha uma estratégia para ele. E uma certa manhã, então, ele pega o rebanho do seu sogro e sai ali para passear com o rebanho do seu sogro, para apacentar. E ele vê então uma sarça. O que é uma sarça? É um mato seco. E ele vê aquele mato seco queimando ali, e aquele mato não se consumia. Eu descobri, meus irmãos, e alguns estudiosos dizem o seguinte, que era normal, e é normal, né, uma sarça queimar no deserto.
devido ao calor, devido à circunstância, é normal. Mas o que não era normal era aquela sarça não parar de queimar, porque aquela sarça, na teofania, era o próprio Deus, e aquilo chamava a atenção dele. Aquela sarça era diferente. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos ver? Que Deus sempre irá se revelar nos nossos dias de luta, nos nossos dias de angústia. Deus sempre irá se revelar para nós, assim como Ele se revelou para Moisés. Eu tenho certeza que Deus nunca falou tanto ao seu coração, você nunca orou tanto, você nunca louvou tanto ao Senhor, como nesses dias. Porque o Senhor tem um propósito, meus irmãos, para esses dias. O Senhor tem um propósito para os nossos corações, para as nossas vidas. Olha o que diz o versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu, ou se revelou, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chama, ela não se consumia pelo fogo. O fogo de Deus, o Espírito Santo de Deus, é fogo que não se consome. Amém. Uma vez nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador, essa chama não apaga, porque essa chama vem de Deus. E eu tenho certeza que nos momentos de dificuldades, eu tenho certeza que nos momentos que você vai precisar da libertação de Deus, nos momentos que somente Deus poderá, de fato, entrar dentro dessa dificuldade, tenha certeza que Ele vai se revelar. Amém. Tenha certeza que Ele vai aparecer. Glória a Deus. Tenha certeza que Ele vai se identificar para você. Porque Ele é um Deus que não nos deixa sozinhos. Ele é um Deus que não nos deixa sós. Ele é um Deus que não nos abandona. Ele é um Deus que está junto conosco. Tenha essa certeza no seu coração, que na hora que você mais precisar, Ele vai aparecer. Amém. Óbvio que Ele já está conosco. Nós sabemos disso através do Espírito Santo. Mas naquele momento que só você, que você está sozinho, aquele momento que só Deus sabe o que você está passando, Ele vai aparecer. Ele vai se revelar, assim como Ele se revelou no meio daquela sarça ardente. E Moisés poderia ter, naquele momento, imaginado que era um mato que estava queimando como qualquer outro. Mas não. Ali é. Que você possa ter discernimento quando o próprio Deus falar com você. Que você possa ter discernimento quando for Deus que está apontando para você um caminho. Que você possa ter discernimento quando Deus falar para você: olha, eu enviei esse anjo para você, eu enviei essa pessoa para você, olha, eu enviei isso para você. Que você possa ter discernimento. E naquele momento ele olha ali. E Deus poderia se manifestar, a teofania de Deus, a teofania, ela na teologia pessoas, coisas, da maneira que Deus quer se revelar, Deus se revelando ao homem. Deus poderia se revelar de multiformas, mas Ele preferiu se revelar como um fogo, porque Ele é um fogo consumidor. É uma das, já guarda isso daí, seminarista Caio e seminarista Donizete, né? Uma das formas que Deus então se revela no Antigo Testamento, Ele se revelava como fogo. E Ele se revela nesse momento como um fogo consumidor. E ele olha aquilo e ele crê naquele momento que quem estava ali, quem estava falando com ele, era o próprio Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, Deus não só se revela, como nós vemos no texto, mas Deus faz outra coisa também. Deus fala com ele. Deus fala com Moisés. Olha o que diz no versículo 4, que diz assim: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Ele via aquele fogo.
aquele fogo não se consumia. Ele chega um pouquinho mais perto daquele fogo, e o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou Moisés. Moisés, imagine, meus irmãos, um fogo falando com ele. Moisés, Moisés. O que ele respondeu? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então nós vemos que o nosso Deus, diante das nossas lutas, Ele fala com a gente. Amém. Ele fala conosco. Aleluia. Ele falava com ele naquele momento. Ele só não se apareceu, mas ele falou também. Já disse aqui nessa igreja que um dia o rádio falou comigo. Boca de Deus. Mas o rádio um dia falou comigo. Meus irmãos, eu liguei o rádio. Eu nunca gostei de ouvir rádio. Eu liguei o rádio, eu estava no CD lá. Eu liguei o rádio. Quando eu liguei o rádio não falou. Ele falou foi o próprio Deus, a palavra do próprio Deus. Ali em Josué capítulo 1, 9. Não te mandei eu. Quando eu ouvi aquilo, falei, é o próprio Deus falando comigo. Aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos que o nosso Deus, Ele apenas não se revela, não. Mas Ele também fala com a gente. Através das orações, através dos hinos, através dos irmãos, através do canto. Deus, Ele fala. E o meu desejo nessa noite é que Deus esteja falando com você, assim como Deus falou comigo. Aleluia. Esse é o meu desejo. Que Deus esteja falando com você, assim como Ele falou com Moisés, assim como Ele falou comigo. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, Ele queria ver o que estava acontecendo. Aquele fogo, naquele momento, criou vozes. Aquele fogo, naquele momento, o Senhor se revelou a ele. E ele respondeu, Senhor, eis-me aqui. Meus irmãos, nós como cristãos vivemos totalmente o contrário. Não éramos, para alguns, para estar tristes, não. Muitas pessoas ficavam divulgando aí a vinda do Senhor. Olha, tsunami, olha isso, olha aquilo. Todo mundo falava, olha a vinda do Senhor. Você quer uma prova maior do que nós estamos vivendo para afirmar que Jesus está voltando? Você quer? Você precisa? Você precisa de prova ainda maiores? Os nossos governantes, os médicos, os cientistas não sabem o que está acontecendo, não há direção. Nós temos um presidente que poderia ser o melhor, poderia ser quem fosse. Não tem jeito, está nas mãos do Senhor, não adianta. Não adianta culpar um, não adianta culpar outro. É Deus que está na frente disso, meus irmãos. Eu já disse para vocês e falo novamente. Muitas pessoas partiram por causa do Covid, mas eu creio que se não fosse o Covid, iriam partir da mesma forma. Por quê, pastor? Porque nós temos duas certezas. Filipenses, capítulo 2, você pode ler na sua casa. Uma é que nós nascemos, e a outra, sem dúvida, é que um dia a gente vai. Mais cedo ou mais tarde, com Covid ou sem, que a igreja do Senhor Jesus possa estar se preparando, porque Ele vem como um fogo consumidor. Amém. Terceiro lugar, nos momentos de luta, Deus vê a tua aflição. É o que diz o versículo de número 7, que ele diz assim, olha que diz o texto, meus irmãos. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus exaltores ou feitores, e sei que eles estão sofrendo. O apóstolo Paulo diz que nós devemos colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades, mas muitas vezes nem aquilo que nós colocamos, o Senhor já ouve, o Senhor já sabe, o Senhor já vê.
Se alguém aqui desempregado nesta noite, o Senhor, a sua porta já está aberta. Creia, espere. Se alguém essa noite que está prestes a perder o seu emprego, Deus vai abrir uma porta melhor. Amém. Se alguém nessa noite aqui endividado, o Senhor vai te dar condições para você pagar as suas dívidas. Se há pecado aqui nesta noite, o Senhor há de perdoar os seus pecados. Esse é o Deus que nós servimos. Muitas vezes nós ficamos com bronca de um irmão, porque o irmão fez algo, porque o irmão pecou. Eu tenho bronca do irmão. Você está perdendo o seu tempo, porque Jesus já perdoou ele. O Senhor já perdoou. Aonde o apóstolo Paulo disse que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. É assim que é o nosso Deus. Usando o homem, para pensar, usando o assassino. Deus está falando com o assassino agora. Ou ele tem o nome de outra coisa? Um assassino, ele tinha acabado de matar. Mas havia no seu coração que um propósito, tinha um foco, e Deus o perdoou. Esse é o Deus que nós servimos. Há uma palavra nas nossas bocas que é o seguinte: Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia, Deus tenha misericórdia. Por que no Novo Testamento muitos diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Por quê? A misericórdia, meus irmãos, é algo que só tem quem já passou por isso. Quando aquele cego no meio do caminho dizia assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque ele sabia o verdadeiro sentido do que ele estava passando. Jesus sabia o verdadeiro sentido do que ele estava passando. Quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós somos injustos e nos arrependemos e o Senhor nos perdoa, nós temos uma visão mais trivial das coisas. Não é bem assim. Enquanto não acontece com a gente julga. Enquanto não acontece com a gente aponta o dedo. Quando acontece com a gente, com alguém da nossa família, a gente começa a ver de uma maneira diferente. Esse homem tinha acabado de matar alguém, mas ia ser usado para a honra e glória do nosso Deus. Então nós vemos aqui que o Senhor, Ele vê a aflição do teu povo, Ele vê a minha aflição, Ele vê a sua aflição, Ele vê a nossa aflição, Ele está vendo, Ele está olhando. Quarto lugar, meus irmãos, no versículo 8, nos dias de luta, nós vemos que o Senhor nos livra. Olha o que diz o versículo 8, o versículo 8 diz assim: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tratá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus e dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heteus e dos jebuseus. Sabe algumas coisas? Quando eu vejo esse texto que mana leite e mel, sabe o que eu mais gosto em casa? Minha esposa sabe. Então amanhã você compra, né? Deus vai te dar a condição. Se não deu, vai dar hoje em nome de Jesus. Mas tem uma coisa gostosa. Você já comeu queijo com mel? Eita, meus irmãos, é gostoso, irmão Maria? É uma combinação, é uma combinação perfeita. Quando a irmã Maria falou, chega a máscara, eu fiz assim. É uma combinação, meus irmãos. E quando eu como leite, o queijo, que é o leite com o mel, eu lembro desse texto. Que combinação perfeita. O queijo com o mel. E o Senhor estava ali prometendo para eles que Ele daria uma terra vasta, onde teria leite e mel. Leite e mel. Se você não tem podido aí comer queijo e nem mel, é hoje que o Senhor vai providenciar queijo e mel, né? Então nós vemos nesse momento que o povo estava perdido. Não tinham leite, não tinham mel, não tinham nada, mas Deus estava olhando lá do céu e dizia assim: é hoje que eu começo a me preparar para livrar vocês da mão desses egípcios, é hoje que eu começo esse trabalho. E escolheu Moisés para isso. Nós vemos que é o Senhor que nos livra, é Ele que vai te livrar. Meus irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos pessoas que estão assentadas aí, nesse banco, que tiveram Covid. Nem internadas ficaram. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
Graças a Deus, o Senhor não ceifou nenhuma ovelha deste rebanho por causa da gente. Aleluia. Mérito? Não sei. Porque nós devemos fazer a nossa parte. Né? Nós devemos fazer a nossa parte. Mas Deus tem sido bom. Aleluia. Deus tem sido bom. Hoje, eu ouvi e vi 3 mensagens. Né? Ouvi e vi 3 mensagens. Todos os pastores chorando pela morte das suas ovelhas. Inclusive um pastor que eu conheço, né, que a sua esposa morreu no sábado e ele não sabe porque ele está entubado. Pastor, o governo mandou fechar a igreja. Vamos fechar as igrejas? Vamos. Estou com os irmãos. Tem que fazer isso? Tem, mas não adianta nada. Nós fecharmos as igrejas, fecharem os comércios e você ficar perambulando aí, para lá, para cá, arrumando para a cabeça, não tem o que fazer. A gente gosta muito às vezes de falar, fique em casa. Se a gente sabe que a gente tem que trabalhar, mas se você pode ficar em casa, fique. Se você pode ficar em casa, fique. Deus é um Deus que livra, mas devemos fazer a nossa parte. E nós vamos ver posteriormente que o povo deveria fazer a sua parte também. Então, meus irmãos, nós vemos que primeiro Ele é um Deus que se revela. Segundo, Ele é um Deus que fala conosco. Terceiro, Ele é um Deus que vê a nossa aflição. Quarto, Ele é um Deus que nos livra. E quinto e último lugar, Ele é um Deus que escuta o nosso clamor. Aleluia. Nós vemos então no versículo 9 que diz assim: pois agora o clamor do meu povo, dos israelitas, chegou a mim. É isso que ele está dizendo. E tenho visto como os egípcios os oprimem. E eu vou livrá-los. E eu vou livrá-los. Portanto, meus irmãos, você quer ser ouvido por Deus? Você quer ser ouvido pelo Senhor? Clame. Clame do fundo da sua alma. Peça do fundo do seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor há de ouvir. Ele há de ouvir a sua voz. O Senhor é um Deus, nosso Deus. Ele é um Deus que não nos deixa. Não. Ele é um Deus que na hora certa Ele se revela. Ele é um Deus que na hora certa Ele fala. Ele é um Deus que na hora certa Ele vê a nossa aflição. Ele é um Deus que quando a gente clama, Ele ouve as nossas orações. O que você traz nesta noite para o Senhor? O que você gostaria de colocar diante do Senhor nesta noite? O Senhor está aqui. O Senhor quer se revelar a você. Você possa clamar, que você possa ter um diálogo com Ele. Que você possa ter a certeza que Ele não está tão longe como você imagina, Ele está perto de você. E quando você fala com Ele, Ele interage. Feche os olhos. Alguém nesta noite que traz no seu coração um pedido específico. Por favor, eu já estou de pé, orem por mim. Há mais alguém? Por favor, fique de pé. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas o Senhor pode, o Senhor faz. O Senhor é maravilhoso, não temas. Amanhã começa a semana, eu sei. E dentro dessa semana começa a nossa expectativa, os nossos medos. Oh meu Deus, você possa amanhecer nesta segunda-feira com a paz do nosso Deus. E que o fogo consumidor, ele possa te motivar a viver cada vez mais firme no Senhor. Pai querido e Pai amado, eu te peço, Senhor, por cada irmão que está de pé, por cada necessidade, Senhor. Ó Deus, são muitas as aflições, são muitas as dificuldades,
São muitos problemas, mas em nome de Jesus, visita o teu povo, Pai querido. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, meu Deus. Pai, que assim como o Senhor se revelou a Moisés, num momento tão inóspito, que o Senhor possa se revelar cada dia, Pai, a nós, as nossas vidas. Senhor, eu não sei qual é a área da vida do teu servo, Pai, que o faz de pé nesta noite, mas uma coisa sei: que o Senhor possa trabalhar nesta vida, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Amém. Assentar-se, meus irmãos.